Fala Tigrada, bem-vindos a mais um Delivery com Coisa de Comer Não Se Brinca. Delivery de hoje a gente precisa iniciar agradecendo as visualizações e agradecendo principalmente a audiência qualificadíssima do que vem contribuindo aqui no nosso canal, principalmente em relação aos comentários. Doutora Lúcia Castanhino, colega de Cispoa e uma grande responsável técnica hoje em dia, ao colega Felipe Silveira, que, para quem não conhece, foi estagiário lá da Cispoa, lá do Dr. Falcão, e que hoje é veterinário na prefeitura de Antônio Prado. E para quem não sabe, ele que nos ensinou a linguagem dos sinais do com coisa de comer não se brinca. Um abraço para o Felipe, principalmente aos professores que estão ali na nossa audiência e comentando com a gente, e é isso que interessa, a gente fazer as discussões e fazer a informação girar. Entre eles, o próprio Dr. Falcão, que é meu colega de estado. Falcão foi professor da URGS de inspeção de produtos de origem animal, da inspeção de carnes. A professora Cristine Zaffari, que é professora lá na UBRA, a professora Liris Kindlen, que é professora da inspeção também ali na URGS, e principalmente o professor Corbellini, que sugeriu aqui esse assunto para a gente e que nós vamos tentar desenvolver a respeito de produção, de fabricação de salames. Quando a gente na prática, né, as dicas para um salame, o professor colocou assim: dicas para salame colonial inócuo, que respeite os períodos de fermentação e de secagem, que é praticamente uma carne crua, né? O professor tem razão. Então, assim, vamos tentar, né? Claro que não vou tentar ultrapassar os limites prática e academia, mas a gente vai junto e vai se ajudando. Isso realmente é difícil, professor, porque em relação ao que o consumidor encontra, né? Quando ele chega na frente de uma peça de salame, o que ele encontra, ele não sabe o que passou atrás, ele não sabe o que aconteceu na indústria. Né? Então, assim, um recebimento de matéria-prima, insumos adequados, e aí vem a nossa primeira crítica ou dica. Eu duvido que as fábricas de embutidos, ou hoje em dia classificados como unidades de beneficiamento de carne, visitem os locais de quem eles compram as matérias-primas e os insumos, né? Tecnicamente, né? Até porque muitos não devem saber tecnicamente como deve ser processado aquilo que tu compra. Então aí fica a nossa primeira dica. Não? Mas digamos que isso está na condição normal de temperatura e pressão e está tudo sendo adequado, né? Então, assim, digamos que tem 3 fornecedores e ele precisa e ele sabe que ele quer aquele tipo. Não, geralmente os caras vão no preço mesmo. Então, essa é a primeira questão. Segundo é o processamento correto, né? Que entramos na área que o senhor colocou ali, que é da fermentação, né? Reações bioquímicas que vão basicamente para diminuir pH de produto, né? Para não deixar que cresça principalmente ali o botulino, né? Isso leva um tempo, né? Inclusive para a quantidade de sal de cura que se coloca, que é o conservante, para que esse sal de cura se transforme realmente e ocorra toda a produção de ácido lático e que baixe realmente esse pH o pH desse produto. Vai depender do tamanho da peça, vai depender do calibre, da granulometria, do pedaço de carne moída que ele vai fazer, né? Na prática, as empresas devem verificar isso, né? Para produzir esse alimento inócuo a que tu te referes, as empresas devem verificar isso, né? Medir o pH da peça e dizer qual é o ideal, qual é o que eles precisam, né? Tecnicamente, eles têm um responsável técnico que pode fazer esse trabalho para eles. E também, principalmente, é o processo de secagem, né? O processo de secagem, que é o que se chama de cura, mas que a gente chama a maturação, né? A cura simplesmente usou ou não usou o sal de cura, né? Mas o processo de secagem é o que vai definir basicamente, né, o quanto de água ele perdeu, né, o quanto diminuiu a atividade de água tecnicamente falando.
Ali se diz que o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade, os nossos famosos RTIQ, eles dizem a carteira de identidade daquele produto, o que ele pode, o que não pode conter, o que ele é e o que ele não é, o que pode adicionar, o que não pode adicionar, o que é obrigatório e o que é facultativo. Então, geralmente, para salame, ele tem que diminuir de 30% a 40%, dependendo do tipo de salame, né? 30% a 40% do peso inicial lá que depois que tu embutiu, tu botou para fazer a maturação. Então, assim, as empresas sérias que realmente pensam no consumidor, elas devem estar respeitando tanto o pH quanto principalmente a secagem do produto, né? Bom, então assim, passamos superficialmente, né? Obviamente que não vamos entrar no assunto muito aprofundado, porque o vídeo já está com 6 minutos. Então, assim, quais são os erros e por que eles fazem esse salame cru? Primeiro que é a pressão de produção, né? Aquilo que a gente falou nos vídeos anteriores, eles querem aumentar a produção, não sabe como, não sabe nem porquê, né? E aí o que acontece? Acabam para vender em feira, a feira tal vai ocorrer de tal a tal data. Bom, eu tenho que ter tantos quilos, porque lá eu vendo muito, eu garanto a minha venda do ano inteiro naquela determinada feira, né? E tem várias no estado. Então, assim, a pressão para fazer isso sem o projeto adequado que suporta fazer esse tipo de produção e ter esse produto com o seu pH adequado, com a sua atividade de água adequada para ofertar naquele período a que ele quer fazer a feira. E aí o que acontece? Tu vai lá, tu vê um salame molzinho, né? Daquele tipo de molzinho que facilita para tu botar no café e comer, que nem pão e que nem bolacha, né? E isso é um dos grandes erros. E aí a gente entra num ponto extremamente importante, que é o que esse cara está fazendo, na verdade. Esse cara está te botando um produto direto para consumo, né? Porque, na verdade, ele não é um salame, ele é uma linguiça, né? E a linguiça, ela precisa sofrer um tratamento térmico depois. Tu vai assar, tu vai fritar, tu vai cozinhar, alguma coisa tu vai fazer na linguiça. O salame não. O salame tu pega e bota direto na boca. Então o risco acaba sendo maior se tu não tem os cuidados que a gente comentou aqui. E ainda por cima, além desse cara não ter o cuidado contigo, ele está fazendo uma fraude econômica. Ele está te vendendo linguiça a preço de salame. Um preço que deveria ser R$30 o quilo, está quase R$50 o quilo. Então, assim, para o consumidor, infelizmente o consumidor não está atento a isso, e é isso que a gente tenta trazer aqui no canal. Então, assim, a gente desculpa, assim, o vídeo ficou grande, né? Mas a gente precisa falar esse tipo de coisa. Espero que essas dicas tenham servido lá, professor Corbellini. Desculpa os erros técnicos, né, professor? Não vou entrar na mérita, professora Liris, professora Cristina, mas assim, na prática é isso que a gente vê e é isso que a gente orienta para os profissionais que vão trabalhar com esse tipo de coisa, tá bem? Então, assim, deixa teu like, te inscreve no canal se não está inscrito, isso vai servir para um monte de gente, tá? Tem assim, a nossa audiência está qualificada, a gente quer espalhar mais isso, tá? Então te inscreve lá no canal, compartilha isso, tá? Deixa teu like, valeu? E não esquece, tá? Aqui com coisa de comer não se brinca.